Porque quando você se reconhece e você sabe quem você não suporta mais o problema dos outros. Você começa a resolver o que são seus. Por quê? Porque você vive uma vida onde o outro é mais importante. Onde o outro merece estudar. Onde o outro merece conhecimento. Onde o outro merece se desenvolver no trabalho. Onde o outro merece ganhar mais. E você se satisfaz com isso, achando que você com isso é uma pessoa boa, que está agradando a Deus, que está agradando a família. Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou pro céu e está tudo bem. E aí você chega lá no céu e Deus vai perguntar assim pra você, o que você fez com a sua vida? Ah, então, eu ajudei meu filho se formou, eu ajudei meu marido conseguiu várias promoções, meu marido nunca ficou sem uma roupinha. Não, perguntando o que você fez pra você. Porque a vida eu dei pra você. Aqui é você, eu tô tratando com você. O que você fez pra você? Então, mas eu fui uma pessoa boa, Senhor. Eu não roubei, eu não matei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu cuidei dos outros, eu alimentei quem batia na minha porta, eu fui uma pessoa muito caridosa, né? Chegava no final do ano, os meus parentes iam passear, mas eu sentia prazer de ficar na minha casa, cozinhando para todo mundo e não ter um pingo de folga. Você sente nada. Mentira. O que você quer é que as pessoas te validem como uma pessoa boa. É só isso que você quer. Quando você vive para os outros, você precisa de validação. Aí você engorda. Aí você não busca conhecimento para você. Aí você fica sem se olhar no espelho e se achar bonito, como vocês estão aqui lindas hoje. Né? Vocês estão maravilhosas, gente. Eu entrei assim e falei, meu Deus. Então você deixa de fazer isso. E aí a Brenda me pediu para falar a respeito de resiliência. A sua expertise, né? Exatamente. É seu livro, né, que fala disso. Exatamente. O que é para você resiliência? Alguém sabe me falar aqui? O que é ser resiliente? A gente sempre fala, né? Não, eu sou resiliente. Eu aguento tudo, eu sou guerreira. Então o que é ser isso? O que vocês acreditam que seja isso? Como é que você adquire resiliência? Você não consegue ser resiliente se você não entender quem você é. Autoconhecimento. Quando você não entendeu ainda quem você é, você só aguenta as pancadas dos outros e não reclama. Você não é resiliente. Porque você não pega aquilo e não ressignifica para fazer algo de bom para você. Você não faz isso. Você simplesmente fala, não, eu aguento pancada porque eu sou guerreira. Guerreira pra mim, gente, é a Xena. Entendeu? Guerreira é a Mulher Maravilha. Todo mundo fala, né? Tem que ser Mulher Maravilha. Eu não sou Mulher Maravilha de jeito nenhum. Porque eu não tô aqui pra me transformar, pra resolver problemas do mundo. Porque como é que eu vou ser uma pessoa que resolva o problema do mundo se eu não conseguir resolver nenhum meu? Né? Se eu não coloquei limite no que é que as pessoas podem ou não podem fazer pra mim. Esse é o negócio, Elcia. Esse é o ponto. Os limites. Você entendeu? Esses dias eu fiz um stories dizendo o seguinte, que todos os dias a gente precisa levantar, agradecer a Deus pelo respirar. E aí uma pessoa no inbox me chamou e me disse assim, que eu falo aquilo porque eu não conheço as dores dela. Porque eu não conheço o que ela está passando. Porque eu não sei a condição dela. Então eu vi que ela está pedindo socorro. Então eu não poderia ser mais ríspida, falar assim, da forma que eu costumo falar, que é muito contundente. As minhas mentoradas, elas... Né? Às vezes elas ficam meio assim porque eu sou muito contundente. Eu não poderia falar isso. Mas assim, a resposta para isso é realmente, eu não conheço o teu problema. Eu não conheço o teu problema, nem o seu, nem o seu. Sabe por quê que eu não conheço? Porque ele é seu. Eu não tô afim de conhecer o teu problema. Eu tô afim de te ajudar a sair dele. Aliás, te ajudar não, porque quando a gente ajuda, a gente faz pelo outro. Eu estou afim de te apoiar e te orientar a sair dele. É isso que eu faço. Eu oriento. E por que eu tenho essa expertise de orientar? É só vocês olharem pra mim. Eu dormi assim,
assim e acordei assim. Sim. E aí? E aí? Tava falando pra Brenda, pra ontem, que eu fiz uma viagem agora pra Coreia. Fiquei 15 dias na Coreia. Passei por Dubai, fiz um trabalho e fui pra Coreia. Aí a Brenda me perguntou, Dubai, não sei o que. Eu falei, Brenda, Dubai é lindo, é maravilhoso, tudo ali é muito suntuoso, tudo ali é tudo maravilhoso. Mas eles são tão ricos, eles são tão ricos que perde a graça. Não tem uma história. Aquela cidade foi construída por um sheik que queria que tudo fosse maior do que em qualquer lugar do mundo. O maior edifício, os maiores ouros, as mulheres mais bonitas, os maiores empresários, tudo foi construído para isso. Ele já tinha essa intenção de ser o melhor lugar. Mas eles são tão pobres, tão pobres, tão pobres que eles só têm dinheiro. Eles não têm história. Eles não têm história. Eles não têm um storytelling para contar. Eles não têm. E aí eu fui pra Coreia. Eu fui pra uma ilha chamada Jeju. Não sei aqui quem assiste Dorama. Quem assiste Dorama vai conhecer Jeju. Principalmente no Se a Vida Te Der Tangerinas. E em Jeju é uma ilha, então você tem que pegar avião para ir para esse lugar, feita por erupções vulcânicas. Quando houve a guerra das Coreias, as pessoas do norte fugiram para a Coreia do Sul e acabaram parando em Jeju, porque ela é uma ilha, era mais fácil para chegar. E ali eles precisavam ter as suas atividades, até para sobrevivência. Então, o que era mais fácil numa ilha? Pescar. Então, o que acontecia? Os homens saíam para pescar e as mulheres ficavam em casa. E na maioria das vezes, esses homens morriam. E aí? O que eu vou fazer? Eu tenho uma família, eu tenho filhos para cuidar. Como que eu vou fazer? Elas foram chorar? Elas foram se lamentar? Elas foram ficar, não, eu sou viúva, agora eu dependo das pessoas, tadinho dos meus filhos que não tem... Não, elas tomaram a liderança. Então, em Jeju, a liderança em todos os meios da vida, assim, de tudo, das atividades, é da mulher. Tanto quanto nasce uma mulher, é festejado. Eles festejam o nascimento de mulheres. Porque mulher tem essa essência de voltar à vida, de ressignificar. Um homem não aguenta, é muito difícil. Um homem que aguente. Tanto que eu tô sozinha agora, depois de 18 anos de casado, meu marido não aguentou a minha doença. Ele disse que precisava ir embora, porque a minha doença estava adoecendo ele. Absurdo, né, gente? Entendeu? Doeu? Claro. Ainda teve coragem de falar. Entendeu? Doeu? Muito. Muito, doeu demais. Mas o que eu precisava fazer? Chorar? Não, não dava. Não, eu não posso ficar com você lá pra você comer. Não posso, meu amor. Vem. Gente, olha, mais uma participante do treinamento. Ótimo, maravilha. Pronto. Coisa linda. Então, a gente tem essa essência já dentro da gente, que é ressignificar. Mas será que a gente está ressignificando? Será que a gente está tendo resiliência? Porque resiliência é isso. É você pegar isso que veio de frente para você, o que fizeram para você, e você transformar isso em uma força motriz para que você saia da onde te colocaram para onde você quer chegar. O seu lugar não é onde te colocaram. O seu lugar é onde você quer chegar. É lá que é seu lugar. E por que você não está lá ainda? Vocês já se perguntaram? Por que eu não estou lá? Por que eu ainda não ganhei 1 milhão, que nem a Brenda? Por quê? Você já Será? fez reunião com a advocacia. Será que eu estou fazendo o que tem que ser feito como ela faz todos os dias? Será que eu estou me dedicando a isso? A fazer o que tem que ser feito? A pagar o preço em curso? Em você conseguir encontro consigo mesmo?
Por quê? Ela consegue fazer isso porque ela sabe quem ela sabe o que ela quer, ela sabe por que ela faz o que ela faz. Vocês sabem por que vocês fazem o que vocês fazem? Se você não sabe, é porque você não tem propósito. Não tem propósito. Se você não sabe por que vocês são consultoras, são lindas, maravilhosas, hoje aqui fazendo esse curso, por que você está fazendo esse curso? Ah, porque eu quero ganhar dinheiro? Dinheiro não é propósito. Dinheiro é consequência do processo. E por que você tem que ser resiliente? Porque o processo é difícil. E as pessoas desistem no processo, Elza. O processo é difícil, o processo tem obstáculos, o processo tem uma doença que te pega e te coloca na cama da noite pro dia, depois de ter dado uma palestra para mais de 50 pessoas, dentro de uma plataforma internacional. Ele te pega assim. O processo vai te pegar assim. E aí? Você vai fazer o quê? Ai, olha, Vou parar agora, vou parar. olha vou minha parar. condição. Isso. A Graça que tá aqui, ela tá comigo desde o primeiro dia da minha doença, porque ela tava aqui na minha casa, no dia que eu fiquei doente. Ela estava aqui, junto comigo. Pergunto pra ela quando foi que eu reclamei. Eu chorei. Por quê? Você precisa vivenciar aquela situação, você precisa entender como você está. Isso é resiliência. Vamos parar, vamos entender. Agora eu tô assim. O que eu posso fazer agora? Da forma que eu estou. Eu não podia andar direito. Eu tô aqui me movimentando, falando, me movimentando, porque se eu parar, eu desequilibro. Eu preciso ficar me movimentando para não me desequilibrar. Então, o que eu preciso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E o que eu não posso, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Não posso, não vou fazer. Não quero fazer. Não posso fazer. Preciso agora me curar. Essa precisa ser o meu propósito nesse caminho, no processo que me deu um baque. Às vezes é até para ver se você realmente é merecedor daquilo que você está sonhando lá na frente. Dinheiro não pode ser o seu propósito. Porque se ele não for o seu propósito e você não ganhar, você desiste. Você entendeu? Eu duvido aqui. Qual carro você gostaria de ter? Fala pra mim. Um cruze. Um Cruze. Qual carro você gostaria de ter? Uma RAV 4. Qual carro você gostaria de ter? Um Compass. Um Compass. E o que vocês estão fazendo para ter esse carro? Pegou, hein? Nossa, eu tava. Pegou, Eu hein? sei. Eu Você quero falar comprar isso, uma eu tava. BMW zero. Não tô trabalhando. Você entendeu? Então você precisa saber. Eu quero? Eu posso? Posso. Eu tenho condição? Tenho. Então o que eu tenho que fazer? Alguma coisa você vai ter que fazer. Esse negócio de se Deus quiser. Olha lá, gente, eu já falando pra elas isso, Elci. não Ah, existe. se Deus quiser, vai aparecer alguém. Você acha que se É desse jeito, viu, Elci? Você Nós tava acha aqui. que se ele não quisesse, ele teria se transformado em humano, descido nessa terra, passado por tudo que ele passou, ressuscitado no terceiro dia para salvar você? Você acha que se ele não quisesse que você tivesse o teu carro, ele teria morrido? Ele teria vindo, sofrido o que você sofreu? Entender a experiência do que é ser um ser humano e as dores que o ser humano tem? Teria vindo. Que se lasque. Eu vou dar para você um dia. Eu não preciso fazer nada, você não precisa fazer nada. A gente costuma fazer de Deus uma entidade que vai descer e resolver os nossos problemas. Aí porque se Deus quiser, eu consigo. Se Deus quiser. Deus não é uma entidade, não, gente. Que A gente vai costuma procurar jogar ele. tudo pra ele, né? Resolva aí a minha vida. Pra ele, né? Exatamente. E aí você não fez nada na sua vida para ter o carro que você quer. Você não fez nada na sua vida para emagrecer. Tá bom, minha filha, vem. Ai, não fica. Mamãe não tá brava, não. Daqui, ó. Você não fez nada na sua vida para emagrecer. Você não começou a treinar, você não começou a parar. Tem muita coisa emocional. Mas antes de você lidar com o seu emagrecimento, você tem que resolver os seus problemas emocionais. Você tem que saber onde eles estão. Você tem que tirar essas crenças limitantes de que dinheiro é sujo. Quantas vezes você não falou, não pega no dinheiro que o dinheiro Ah, é os sujo? pais falavam, né? É que os pais falavam isso mesmo. Sim, então isso é uma crença limitante que você trouxe, ela está aí dentro da sua mente. E se você não tirar na sua mente, você vai achar que o dinheiro é sujo. Cada vez que você tiver para chegar próximo daquilo que você quer em relação Dinheiro à não é financeira, tudo, né?
vai acabar. Gente, dinheiro não traz felicidade. Mas eu vou falar, Ele proporciona. dinheiro não traz felicidade. Vocês concordam? Sim. Pobreza traz? Não. Ué. Piorou. Então quando você estiver triste, você quer ter triste aonde? Na sua casa ou lá em Paris fazendo compra? Então vamos deixar de ser hipócrita? Não. Ele traz felicidade, sim, traz. Você entendeu? Ele pode ser o objetivo, assim, Ele não principal. pode ser Mas aquilo ele- que te move. Exatamente. Porque aí ele passa a dominar você. É o caso da minha situação. Como resiliente que sou, e que batalhei mais de 2 anos para me tornar uma pessoa resiliente, eu não aceitei a minha doença. Eu não aceitei a minha condição. Eu não sou essa pessoa. Porque eu dormi assim. Então isso aqui vai ter que sair de mim. Vai ter que sair de mim. Entendeu? Então é isso que vai te tornar uma pessoa resiliente. É saber o que você quer. Qual é o meu propósito? Por que eu sou uma consultora? Por que é ser diretora? Por que eu quero ser uma diretora? O que é que eu tenho para acrescentar na vida de outras pessoas? Primeiro, você tem que se encher de conhecimento. Se enche daquilo que está realmente fazendo diferença na sua vida. Não vá fazer curso dali, não, tem esse aqui, eu vou, tem aquele, eu vou, tem aquele. Não, aquilo que está trazendo conhecimento que você precisa nesse momento para a sua vida. Foca no que você quer. Depois você expande. Primeiro você foca no que é necessário. Focou. Teve o seu conhecimento, aí você transbordou o seu copo. Aí o que você faz? Você fecha ele. Não vai colocar em prática. Sabe o que vai acontecer com aquela água que você colocou, que é o seu transbordo, que foi transbordado? Você ela vai apodrecer. Aí o que você tem que fazer? Transbordar. Ensinar outras pessoas o que você aprendeu. Ah, mas aí te vem uma doença pelo caminho que você acha que você vai morrer. Se você não for resiliente, ela vai realmente te matar. A minha, eu não ia andar mais. Porque eu tive acesso, ela teve acesso ao meu cerebelo, ao meu cérebro. Eu não ia andar mais. E aí, dentro do hospital, eu estava trabalhando. Ela que tirava de mim o celular. Olha, louca, eu não devia ter feito isso. Eu não deveria. Porque ali, Deus falou assim pra mim: ô, pessoa, vamos dar uma parada de cuidar da vida dos outros? E eles já vinham me falando, é que a gente... Já vim falando faz tempo. Né? A gente que não entende tudo isso. E aí eu fui cuidar da minha vida. O dia que meu ex-marido saiu da minha casa, que foi no domingo, na segunda-feira eu falei pra Graça, eu vou pra fisioterapia sozinha, de carro do dia. Você é louca? Sou louca. Mas eu vou sozinha, que são aqui 2 quarteirões. E fui, e tô dirigindo. Tô andando. Não consigo ficar em lugares assim, vou numa igreja pequena, porque eu não consigo ir na catedral, que é muita gente. Então eu pego uma igreja pequena, da mesma denominação, ou qualquer outra, porque Deus está onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, não é em nome de igreja. Então se eu precisar entrar numa outra para orar aquele dia, porque não deu para ir ali, eu vou. Eu não tenho problema com isso. Não tenho. Porque ali tem 2 ou mais pessoas reunidas, e é isso que importa. Né? Então, ser resiliente não é você ter um problema desse e sair sorrindo. Obrigado, Deus, claro, pela minha doença. Até porque a doença não é dele. Como é que eu vou glorificá-lo por uma coisa que não veio dele? Não posso. Eu tenho que me revoltar internamente e fazer o que o médico manda, o que o fisioterapeuta manda. E eu digo pra vocês, eu só não caí e fui pro fundo do poço, que eu já fui uma pessoa depressiva, de se cortar e tudo, porque eu me conhecia. Eu fiquei 2 anos dentro do Pablo Marçal aprendendo isso. Aprendendo isso, saindo da minha casa numa quinta, voltando pra minha casa na segunda. Fazendo curso todos os dias, fazendo imersões todos os dias, para aprender a ser quem eu sou hoje. Porque eu precisava de ajuda. Fui fazer um curso agora, em fevereiro, chamado Consciência. Foi o maior não que eu recebi na minha vida. Eu fui subir uma escada para fazer uma parte do curso que era individual.
eu pedi ajuda. E a pessoa que estava ministrando o curso gritou, não! Ninguém ajuda! Eu tive que me virar para subir a escada. Eu tive que me virar. Hoje eu subo a escada. Mas eu tive que ter alguém que falasse para mim isso. Muitas vezes a gente precisa de alguém para falar pra gente. Ah, não, mas ela é muito ríspida, ela é muito grossa. Cara, é só assim que a gente vai, principalmente a gente mulher. Porque se passar a mão na nossa cabeça, a gente derrete e vira vítima daquela pessoa. A gente vive um vitimismo e a gente gosta disso. Não, deixa eu fazer isso aqui, porque fulano gosta, aí vai falar assim pra você. Ai, que gostoso! Ai, como eu gosto de vir aqui. As suas mãos são mágicas para cozinhar. Ai, que lindo, que maravilhoso. E você vai dormir toda satisfeita, porque você fez algo pro outro. Aí, a hora que você vai dormir, você se lembra que você não pegou no teu produto, que você não preparou a sua consultoria do outro dia, que você não fez nenhum curso. Por quê? Porque você foi agradar o outro. E ser resiliente é agradar o outro, depois que você agradou você. É transformar o que você faz pra você naquilo que você faz pro outro. Como é que você pode seguir? Gente, eu sempre falo de Deus, eu não sei aqui se vocês têm essa Eu também falo nas aulas. essa ligação, assim como eu tenho. Mas como é que eu posso amar o próximo? Porque a gente acha que o mandamento de Cristo são 2, né? De 10 são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que entre Deus e o próximo tem eu. Por quê? Como a ti mesmo. Então, não adianta você falar que você ama o outro se você não se ama. É mentira. É mentira. Não adianta você falar que você é uma pessoa boa se você é boa só para os outros. Você não é para você. Você não transformou a sua vida. Você não tem um propósito. Você não tem uma direção. Para mim, seria muito fácil. Eu pago um convênio, eu pago chama Prudential, que é um seguro. Se eu quisesse parar de trabalhar, eu ia viver. Que eu receberia todo o meu prêmio com os juros dele, eu ganharia mais do que eu ganho. Talvez, mas mentira, que eu trabalho pra caramba. Mas eu ganharia bem para ter uma vida confortável. Se eu não quero isso. Não faz sentido, né, Elcio? Que sentido faz viver dessa forma? Foi o que eu falei pra vocês, Dubai é lindo, maravilhoso, mas eles são tão pobres que eles só têm dinheiro, ostentação. Que é muito lindo pra você ir lá e falar, cara, eu quero isso pra mim. Mas quem construiu Dubai? Foi um cara que tinha muita grana, que queria o melhor, um megalomaníaco que quer daquela forma. Aí você vai para um lugar onde as mulheres são líderes porque elas se tornaram viúvas, porque elas não quiseram e tiveram a resiliência de entender aquele problema e que se não fosse por elas, os filhos delas não iriam fazer nada. Então elas precisaram ser líderes. Elas aprenderam a mergulhar num lugar e ficar de 6 a 8 minutos debaixo d'água, sem aparelho, para tirar aquilo que é mais caro, que são os abalones, os polvos, de dentro das cavernas que tem debaixo do mar, são as canions. Que elas mergulham, elas ficam de 6 a 8 minutos sem nenhum aparelho. E elas faziam isso sem nenhuma roupa até dos anos atrás. Hoje elas usam roupa de mergulhador, mas não usam os aparelhos. E elas são as pessoas que pescam aquilo que é mais valioso, que custa mais. Então, uma coisa que você vai entender naquele lugar é como é que você vai fazer para sair daquilo que muita gente consideraria um vitimismo, tadinha de mim, estou aqui com os meus filhos, meu marido morreu, o que eu vou fazer? Vou procurar um governo que me dê alguma coisa. Ela sempre tem isso, não. Então, mulher, vamos fazer alguma coisa, ela pensou. E aí elas começaram a ser líderes. Gente, vocês imaginam que quando nasce uma mulher, há festa? Tem festa? Então, é isso que vocês precisam encontrar em vocês. A resiliência de ser a líderes primeiro da vida de vocês. Eu não estou dizendo que chegar na sua casa, meter o pé no seu marido, mas escuta aqui! Quem manda aqui sou eu. Não é isso. Porque o governo e a liderança começa de você. Liderando as suas emoções, porque controlá-las você não vai.
meu marido foi embora, eu passei pelo luto. Passei pelo luto da saída dele. Acabou. Já tô curando um coreano. Quero viver um dorama, né? Quero Na minha viver. vida. Você Você vai assistindo, você fala assim, gente, eles são tão lindos. E são, tá, amiga? E são. E são assim, e tratam as namoradas assim. Você vê, eu vim com um casal, eles se vestem iguais. Olha que legal. Quando eles são namorados, eles se vestem iguais, como são casados também, né? Eles se vestem em somarinhas iguais. Ela dormindo do lado dele e ele cobrindo, colocando a cabeça dela no ombro dele. É uma cultura, né? Você entendeu? Por quê? Porque é a questão de você entender que você é homem, que você é protetor, né? Porque a gente ouve muito a questão de feminismo. O lugar da mulher é onde ela quiser. É nada, gente. Não é. Tá deturpado, né? Não é não. Porque se você quiser trabalhar num lugar onde você vai carregar sacos e sacos e Você sacos não aguenta. de cimento, de amendoim, disso, daquilo, você pode aguentar meia hora. A tua essência, do modo que você foi criada, não foi para isso. Então não é onde a gente quiser, é onde o nosso corpo biológico, físico, emocional aguentar. Tem lugares que a gente não aguenta ficar. A gente não aguenta estar ali. Ah, mas eu posso tudo, eu quero tudo, eu tenho liberdade para tudo. Liberdade não é você fazer o que você quer. É você entender que você pode falar não para o que você não quer. Isso que é liberdade. É falar não para aquilo que não é muito bom para mim. O que não for bom, eu vou falar não. Não é porque eu tenho liberdade que eu vou fazer. Isso não é bom para mim, então é não. É ter o poder de falar não quando você quer falar não. E só o que te traz isso é você se conhecer, é você ser resiliente, que é você ressignificar tudo que está passando na sua vida. Eu poderia muito bem estar parada. Olha aqui, eu estou indo para a internet. É, gente, tá vendo? A gente tá falando do que você tá falando. Porque muitas delas, você fica protelando pra internet, ai, não tá muito bem, que não sei o quê. E aí ele tá falando assim, cara, se fosse outra pessoa, aí você tá sem essa parte, sem movimentar. E ela tá lá falando, tá fazendo story, tá fazendo live, tá fazendo vídeo. Onde eu Ele fiz só live? parou. Eu lembro no começo, quando você Estava terrível. não teve esse Eu problema. precisava colocar. Isso, que você tá no o senhor tá... Nossa, eu falei, opa. Eu assisti uma live sua, eu tava, acho que foi em novembro, ano passado. Aham. Acho que foi em novembro, ano passado. Eu tava lá no restaurante com eles e assistindo a sua live. Falei, caraca, que lição de vida. E por quê? Ah, porque eu sou exemplo? Não, porque eu quero. Exato. Esse é o meu lugar. Então eu tenho que ocupar o espaço que eu acredito que é meu. Já era para eu ter feito a transição de carreira. Mas não deu. Mas não é por isso que eu desisti Mas de você vai fazer. parar, Eu quero parar de advogar. Eu já comecei não fazendo muitas coisas assim para pessoas físicas. Então hoje eu prefiro trabalhar com pessoa jurídica, para me dar menos trabalho. E não vai me chamar todo dia porque pegou o problema dela e transferiu para mim. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Porque eu não, hoje ligou para mim e falou, então, porque eu conversei com o advogado, meu primo, até ela me contratar, ela não tinha um primo advogado, agora ela tem. Porque eu conversei com o advogado, amiga, eu não quero nem saber o que você falou com o seu advogado. Eu estou protocolizando agora uma denúncia no teu processo e não vou mais trabalhar com ele. Ah, você... Não, ou você está comigo, ou você não está. Tchau. Parei de fazer muita coisa que eu fazia antes e que estava me fazendo mal, trabalhar com político. A minha vida financeira dependia disso. Mas o meu novo eu não aceitava aquilo. Então eu preciso decidir o que vale mais a pena para mim. Eu decidi. Eu deixei lá, eu precisei construir uma outra situação para chegar no que eu fazia lá. Tudo é construção. Não sei se todos vocês têm filhos, mas filho é uma construção. Você está construindo um ser humano. É você que está construindo. Se ele se rebelar depois, não é problema seu. Você fez sua parte. Não é problema seu. Então decidam. Só o que muda a condição é decisão. Enquanto você não se decidir, vocês que são consultoras, quando você vai a um médico,
Você quer que ele seja um especialista naquilo que você tem. Que ele te explique como você vai se curar. Que ele fale para você como tomar o seu remédio. Que ele te atenda novamente depois. É isso que vocês fazem. Vocês têm que se ver assim. Como uma pessoa que está indo a um médico e que ela precisa de vocês para ter aquela situação dela, que hoje é uma dor, para mim é uma dor não poder me maquiar. É uma dor, mas eu não posso passar sombra, eu não posso passar rímel. Não posso fazer isso. Então eu passo uma basezinha, que é um protetor solar, um batonzinho na boca e um blush. É o que eu passo. Então é o que eu posso agora. Então eu tenho que entender o meu momento. Ah, mas eu não posso ir pra internet porque eu não posso fazer uma maquiagem? Tô nem aí. É isso aí, viu? Eu não tô nem aí, eu quero falar, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero transbordar na vida das pessoas, é isso que eu quero fazer. Eu quero que elas entendam que tem jeito, que elas podem, que não é fácil, mas que é simples. Não é fácil, mas é simples, é só fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Isso, eu tenho que levantar todo dia, de manhã, andar com as minhas cachorras, sair fazer minha fisioterapia, voltar, trabalhar, paro, faço meu almoço, eu tenho horário para tudo. Até 7 horas da noite quando eu volto da academia. Aí que eu vou parar, mas eu tenho horário, faço horário, para que eu aprenda a ser disciplinada também naquilo que eu me propus a fazer. Então eu acredito que eu consegui passar alguma coisa para vocês. E que vocês não, assim, muitas vezes você vê as pessoas falando, ai, porque o Pablo é dessa forma, ai, porque fulano fala isso, ai, porque a Brenda não sei o quê. Não, é só assim que você desperta. Você não desperta se você está tudo bem na sua vida. Você não desperta para a vida se está tudo ótimo. E quando alguém te abraça e fica, não, você não precisa fazer tudo isso. Hoje mesmo, dentro do supermercado, a menina com o barrigão desse tamanho e uma senhora falando pra ela, não, você tem que parar de me trabalhar. Não. Isso aqui é um perigo. Você pode ter um problema aqui. Que é isso? A mulher saiu, eu já cheguei e falei, filha, esquece tudo que você ouviu. Hein? Não vai pôr isso na sua cabeça. Porque só o que pode transformar um perigo a sua vida é a sua mente, que essa mulher veio aqui e fala, tá repreendido em nome de Jesus, esquece tudo que você ouviu. Não, vem jogar um carro e falar. Você entendeu? Uma bomba, Eu fiquei ali do lado até a mulher sair. A mulher saiu, eu já pulei e já falei. Já cancela, né? Entendeu? Falei, ó, vamos tirar isso daí. Ela morreu de rir, né? Não, bem. Falei, ó, esquece tudo que ela falou. Você não tá doente, você não tá sentindo nada. Eu ouvi você falar pra ela que você não tá sentindo nada. Você tá super bem, a gerente do mercado. Você tá super bem aqui. Agora, eu vi seu semblante de falar assim. Já ficou chateada. Volta com isso, sobe. É. Não dá, não pode. Não dá, gente. Ai, mas sabe por que a gente, principalmente assim, desculpa falar, vocês que precisam estar na internet, não vão? Vocês estão buscando aprovação. É verdade. Isso é verdade. Ai, Elsie. que eu Ela fulano, precisa de aprovação, é verdade. que Elas o querem fulano aprovação. vai falar de mim? É verdade isso aí. Isso que eu falo pra elas. Não liga. Você vai passar, gente, você vai passar, certeza, por algumas fases. Vai. A fase do ridículo. Todo mundo vai achar que você é ridícula. Vou escrever as fases aqui. Você vai, Escreve já vai no grupo. você vai passar pela fase do ridículo, pela fase, por que você está fazendo isso da sua vida? É. Deixando tudo que você tem para fazer Uhum. isso. Eu ganhava 40 mil fixo para não fazer nada. E aí? Quem faz? Quem quer trocar? Será que você trocaria? Para fazer o que é o propósito da sua vida? Tem E diferença. levantar todo dia com o propósito de ser feliz, fazendo o que você gosta, o que você ama. Então você vai passar por uma fase. Por que você está fazendo isso? Você vai passar por uma fase que você é arrogante, que você acha que você sabe tudo, que ninguém sabe nada. E você vai passar por uma fase, viu? O que você fez? Que deu certo. Será que você pode me ensinar? Só que você vai ter que entender que você vai passar por elas. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, que a gente tá em mulher. Brenda, acho que já tá, né? Não, pode falar. Pode falar. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu gosto muito de fazer live no TikTok.
Ela viu? Eu falo pra elas no TikTok, viu, Elvis? Por que eu gosto de fazer live no TikTok? Primeiro que ele faz corte. Ele mesmo faz. Quando você termina a live, ele te dá 6, 7 cortes. Prontinho. Prontinho pra você. E eu tava fazendo a live, minha boca ainda tava muito torta. E um infeliz perguntou assim, se eu fazia boquete de ladinho. Nossa. Aí eu perguntei pra ele, por quê? Você tem pinto torto? Gente, que assim. Olha, eu não faço, mas eu posso encontrar alguém. Você tá sofrendo de pinto torto? Esse é o teu problema? Podia chorar. Minha boca é torta. Olha que fala pra mim. Tô nem aí, eu não sei quem é. Ele não coloca nem a cara dele. É um bonequinho branco que tá ali. Então ele é um fantasma pra mim. É muita força. Combinado? É. Você entendeu? Então assim, os problemas dele, as frustrações dele não são minhas. Eu já fiz live sozinha. Só que eu tirei mais de 10 cortes dela. E aí eu tive mais de 10 mil, 12 mil visualizações. Só que eu preciso ter o vídeo para poder depois fazer. Como é que eu vou fazer corte se eu não tenho vídeo? Você entendeu? E fazer a live, ela é muito gostosa, que você tem que transformá-la. Você não tem que pensar que você está indo para uma live. Você tem que pensar assim, olha, tem gente que quer aprender a fazer essas maquiagens bonitas que eu faço. E eu vou lá pra frente para ensinar esse povo. Ah, mas o que fulano vai pensar? Não sei, não estou na cabeça dele para ele pensar. Ele pensa o que ele quiser. Eu sei quem eu sou. Eu sei o limite que eu coloco na minha vida. Quem é que pode passar por ele, quem não pode. E vou falar pra vocês, são as pessoas mais perto que vêm para te desanimar. Não são pessoas de longe. Meu marido nunca foi num lançamento de livro meu. Meu marido não, meu ex-marido. Nunca foi. Nunca foi numa palestra minha. Nunca assistiu uma live minha. Nunca curtiu um vídeo meu. E se eu fosse pensar nisso? Hoje eu estava numa cama, porque a depressão teria voltado. Se eu tivesse parado, não tivesse ido buscar o meu autoconhecimento, meu amor próprio. Eu levanto todo dia e falo, cara, você é linda, hein? Já pensou que voltar essa boca? Você vai ficar poderosa, menina. E a hora que o marido chegar, o novo marido. Então, O coreano. A Você hora vê? que o na coreano hora que o chegar. coreano chegar, eu tenho que estar pronta. Vai. Plena absoluta. Porque é fácil a gente se vitimizar e querer que as pessoas façam pra gente. E ainda culpar as pessoas porque não fizeram. Até quanto tempo a gente vai viver assim? Chega! Você pode sentar Chega, aqui, Léo, você entendeu? Eu sentei aqui por causa da Pietra. Que ela Não, pode fez. sentar, senta aqui. Pode ficar aí com Então, ela. assim, Pode até sentar. quando eu vou depender do outro, no que ele vai pensar, no que ele vai acreditar, É, chega no que eu mesmo. vou deixar de fazer, Chega, viu, Márcia? no que eu vou deixar de fazer, começa a fazer live com alguém. Se você ainda não Né? tá, segura. Ai, né? Tanto que eu falo, né, Rosana? Tá já mais tempo aí, né, Evelyn? Faz com outra pessoa, faz a live, meu, vai ensinando Decidem, automaquiagem. preparem. Sabe, vamos falar hoje sobre sombra? É. Não deu pra fazer uma hora? Faz Fala, meia hora. chamar outro empresário, fala Faz assim, 20 ó, minutos. chama outras empresárias da área da beleza, chama uma Manel Design, uma design de sobrancelha, vamos falar sobre carreira, né? Vamos falar um pouquinho sobre Exatamente. empreender e vai fazendo maquiagem, vai mostrando produto, vai falando. Isso que vai aos poucos na internet. Entendeu? Tem essas mulheres hoje que estão com esses bebês reborn. Por que elas fazem Gente, isso? que loucura. Porque elas se acostumaram Tô com a fazer doideira esse pelos negócio. outros, a não fazer por elas. E de repente elas estão sem alguém para que elas façam alguma coisa. Então elas se apegaram nisso porque elas têm essa necessidade Surto. de aprovação. Surto de alguém. coletivo. Isso aí. Nem que seja de um boneco. Codependência. né? Por que eu Total não tenho codependência. isso? Primeiro, eu tenho, gente, eu vou falar pra vocês que eu tenho 3 coisas na minha vida que eu tenho medo. Primeiro, não ir pro céu, não ir pro reino. Segundo, barata. Eu tenho a nítida impressão que elas correm atrás de mim. E bebê reborn. Nossa, eu tenho medo também.
Eu Mas morro o de Chuck, medo. É o né, cão, o gente? Chuck. É o É o né? Chuck. Gente, eu morro de medo daquele trem. Há muito tempo. Eu passo assim no shopping, tem loja, eu passo assim sem olhar. Credo. A impressão, juro pra Não tem vocês. empatia nenhuma, A né? impressão que Sai eu tenho fora. é que são nenéns que foram mortos empalhados. É. Eu fico imaginando o tanto de criança que sumiu. Eu falo, tá tudo aí? Tá tudo. Foram empalhados, neném. Olha a minha mente. Mas não é normal isso, É muito isso não é Não normal. é. Não é de Deus, Mas não. por que Não é de é? Deus, não. Porque são pessoas que estão vazias, que se São acostumaram vazias. a fazer pelos outros e de repente ela não tem mais o outro. E não tem Deus, O né, marido Elcio? foi embora, o filho foi embora. Ela tá aprisionada, Todo ela não, mundo não foi sabe embora. quem ela é, né? E não. Não. tá E o que ela vai disposta. fazer? Você colocou meu copo aí, assim? Você entendeu?